nossas primeiras palavras sejam de agradecimento, né? Isso é muito importante. Importante agradecer sempre, porque estamos aqui reunidos, somos uma família, e comprovamos que não somos de açúcar, né? Chegamos à casa espírita, ninguém se dissolveu no caminho, estamos todos aqui. E vamos então abordar os nossos assuntos dessa noite, que sem sombra de dúvidas são todos eles importantes. Não existe aquele assunto menos importante. Todos eles são bem interessantes a partir do momento em que nós estamos nos programando a entender um pouquinho melhor o que é essa estadia na Terra, né? Plano de provas, eu sempre gosto de falar, plano de provas não significa só sofrimento, significa que estamos aqui, desenvolvendo, como se estivéssemos numa grande escola, desenvolvendo nossas habilidades, mostrando ao professor o que somos capazes de fazer. E é isso que a gente vem realizar, reencarnado na Terra, em uma mais nova oportunidade, para poder aqui junto desenvolver aquilo que ficou lá para trás. E nós somos reencarnacionistas, sabemos que esta não é a primeira, não será a última. Ainda estaremos aqui envolvidos em tantas outras tramas no bom sentido, vivenciando experiência. Ora acertaremos, ora iremos escorregar, ora iremos ter que nos levantar e falar, bom, eu achei que conseguiria, mas não deu. E assim funciona, gente. Não tem nada assim que a gente não tenha que pensar, eu não posso. Pode sim. Hoje de manhã cedo eu falava com meu filho. A gente tem o poder dentro de nós de resolver questões. E a partir do momento em que a gente diz assim, eu posso, eu quero, eu devo, no momento em que a gente utiliza dessa força magnética, dessas palavras, eu começo a fazer um trabalho dentro de mim, em acreditar de fato que eu consigo. E uma reencarnação irá acumular ao longo de todo o período acertos e erros. E é preciso que a gente lembre que muitas das vezes, dependendo de situações, esses erros podem culminar em processos que irão acontecer mais lá na frente por necessidade de um ajuste ou um reparo. E é aí que entra o nosso estudo, né? É aí que começa aqui a nossa pequenina jornada diante desse assunto. Ficou aqui para mim hoje a questão de falar um pouquinho. Não gosto nem de dizer que eu vou fazer palestra. Palestra quem faz é Divaldo, né? Divaldo é quem faz palestra. A gente enrola, né? Mas a gente enrola de coração. A gente já enrola com o nosso coração querendo fazer o melhor. Mas ficou para mim aqui então, nessa noite, falar das preces, né? Lá no últimozinho capítulo, das preces que a gente vem estudando ao longo das últimas sextas-feiras. E a prece pelos obsediados, palavrão, obsediados, né? A gente fica pensando assim, afinal de contas, o que é estar obsediado? De onde vem isso? Por que isso? São questões que a gente vai estudando, né? Como espírita, devemos e precisamos o tempo todo estar fazendo esse entendimento. Porque, gente, eu vou ser sincero para vocês, não adianta a gente vir à casa espírita e ficar sempre na função do papa-passe. Vocês conhecem o papa-passe? Né? O papa-passe é aquele que vem à casa espírita, toma o passe e vai embora.
é aquele que não se preocupa muito na literatura. Precisa ler. Nós espíritas precisamos ler, precisamos estudar. Tomar passe é bom? É maravilhoso. Eu gosto. É bom. Quando eu ia à casa espírita, logo lá nos meus primeiros momentos, nossa senhora, aquilo era um alívio. Chegava na casa espírita, então o médium se apoderava lá na minha presença e fazia os movimentos, retirava o que não prestava, colocava o que era bom, e eu saía que nem um vagalume. Certa feita, em falando de vagalume, aconteceu uma história comigo para vocês verem o quanto isso é sério, hein? O quanto isso é sério. Nós não devemos nem pensar, nem brincar com isso. Foi dito aqui, ó, a casa espírita é um templo de luz, é um templo de aprendizado, é um templo onde nós nos reunimos e falamos de Jesus. Falar de Jesus é coisa maravilhosa, porque nos remonta a ideia do Cristo de 2000 anos atrás, preocupado com a questão de cunho moral que tanto precisamos desenvolver em nós. Ó, 2000 anos se passaram e eu continuo tropeçando. Jesus falou comigo há 2000 anos e eu continuo errando. Mas como é difícil! Nossa, eu achava que era fácil. Não é não. Mas voltando lá no assunto do vagalume, certa vez, me encontrava na condição daquele que ia lá papar um passe. Saía da minha casa, me dirigia ao Leon Denis e lá assistia uma palestra, tomava o meu passezinho e voltava para casa adiante. Estudei, passe, muito bom. Certa feita, eu me encontrei com um amigo e combinei com esse meu amigo. Olha só, vamos tirar um som hoje, né? Eu gosto de tocar uma musiquinha e tal. Virei para o amigo e falei, vamos fazer um sonzinho hoje? Pô, legal, André, vamos sim. Mas olha só, eu vou ao centro. Eu vou lá no Leon Denis e quando eu estiver saindo, eu me encontro contigo lá no bar. Eu era só um frequentador da casa. Gostava do estudo e tal. Mas eu combinei com ele assim, bom, eu vou me encontrar contigo lá. Não ia para beber nada não. Eu sabia que eu não deveria fazer isso. Beber, nem fazer nada que não devesse. Mas eu só ia para poder tocar com um amigo. E olha, gente, basta chegar no local e em coisas de 30 minutos, eu diria, isso, olha, lá se vão 1990, 89, talvez isso ocorreu, por aí, né? E eu encontrei com um amigo, então, lá no dito local. Chegando lá em coisa de mais ou menos uns 15 minutos, eu já estava me preparando para ir embora. E ir embora para onde? Vocês poderiam perguntar. Para casa. Sabe por quê? Eu estava em frangalhos. Em 15 minutos de contato com o ambiente, eu me sentia como se tivesse sido atropelado. Febre, fazendo quadro de febre, me sentindo mal. Eu então virei para o amigo e falei, vou ter que ir embora, eu não estou bem não, aconteceu alguma coisa comigo e eu não estou legal. Fui embora para casa. Mas a experiência daquele contato me fez acender uma luz. Afinal de contas, o que teria acontecido? E eu, então, busquei a casa espírita para saber. A curiosidade é saudável quando você vai investigar. E assim eu fiz. E a orientação do plano espiritual para mim. Meu filho, você saiu daqui que nem um vagalume. Chegou num ambiente
aonde não havia mínimo de luz. Olha só, sabe o que aconteceu com você? Eu falei, você foi vampirizado, você foi sugado, tiraram tudo que você tinha que não tinha. Olha só como é que é interessante, por isso que eu estou falando, que a gente não pode brincar. Nós, não que eu tivesse ido brincar não, mas eu não fazia noção. Mas olha só, quando a gente passa por determinadas situações, a gente aprende, então a gente corrige o erro. Então aquela situação e aquela impressão vivida rendeu para mim fruto de aprendizado. Tanto é que eu nunca mais esqueci isso. Eu guardo até hoje e volta e meia comento para a gente aprender junto. Então, gente, é importante que a gente tenha isso em mente. Por que eu estou falando isso? Ora, o nosso estudo fala sobre a prece àqueles que se encontram obsediados. E quem é obsediado? Senão nós, né? Muitas das vezes vivendo esse processo. Olhamos e então procuramos entender o que vem a ser uma obsessão. Segundo a doutrina espírita, a obsessão é uma relação que um espírito X exerce sobre um espírito Y, motivado por algum compromisso ou necessidade de revolta, ou ódio, ou qualquer outra coisa. Perguntado uma vez a Chico, ao nosso querido Chico, se haviam espíritos obsessores nas cadeias da vida, nos presídios, o Chico respondeu que não há não. Para surpresa, né, de quem perguntou, mas como assim, Chico? Quer dizer que não existem espíritos obsessores dentro desses lugares? Aí o Chico, não muito não. Por quê? Porque eles já conseguiram o que queriam. Porque eles conseguiram o que queriam. E aí, gente, vamos lá à pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta é uma pergunta que eu tenho certeza, ninguém aqui deve se sentir satisfeito, tranquilo. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Influenciam os espíritos os nossos pensamentos, atos e tal? Pergunta Kardec. Resposta: muito mais do que vos imaginais. Do contrário, são eles quem vos dirigem. Todo mundo ficou à vontade? Ficaram felizes? Ninguém, né? Ninguém fica feliz em saber que eu posso virar esse bonequinho. Ninguém fica feliz. Não é bom. Peraí, vai me dirigir? Em que sentido? Bom, aí vamos então esmiuçar essa pergunta. Olha só, existem espíritos de todas as naturezas. Emmanuel dirigia Chico. Está de bom tamanho, né? Queria eu ter um obsessor desse. Queria eu ter um obsessor desse naipe, né? Poxa, me obsediando. Vai lá, André, faz o bem, eu vou. Vai lá, André, faz caridade, eu vou. Vai lá, André, socorrer o outro, eu vou. Estaria bom. Mas a influência nem sempre vai se dar dessa forma, né, gente? A influência dentro da nossa faixa vibracional não é nada boa. Porque a gente escorrega mais do que caminha. A gente dá espaço, descansa 5, volta 2, dá mais 10, descansa 5, volta 2. A gente anda de forma lenta. A gente não acelera o passo. Olha, 2000 anos se passaram. E o homem continua vivenciando essas experiências duras e amargas. Por quê? Porque a gente é lento. Porque a gente está assim naquela condição, levou a música a sério, devagarinho. Levamos a música a sério, não era para levar.
Não tem que ser tão devagar nem devagarinho. A gente precisa acelerar. Dizem os Espíritos, são chegados os tempos. E olha, eles estão falando isso para a gente lá há mais de 500 anos atrás. São chegados os tempos. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer com que alguma coisa comece a transformar esse meu caminho em alguma coisa salutar. E ora, então se os Espíritos influenciam a nós e podem até nos dirigir, como Kardec recebeu a resposta, é algo que deve sinalizar uma luz vermelhinha. Pum, pum, pum. Acende uma luzinha lá dentro da gente. Espera aí, o que você está fazendo? Como é isso aí? Eu preciso ter mais consciência. Gente, não é fácil não. Viver um processo reencarnatório demanda da nossa parte vontade, desejo, querer, olha só, orar, vigiar, demanda inúmeras coisas. Eu preciso estar o tempo todo me acionando para ver. Renúncia. Renúncia. Eu preciso estar o tempo todo visualizando o que eu estou fazendo. E é isso, gente, justamente o que eles estão chamando a atenção para nós. É possível que nós estejamos num processo obsessivo. E, infelizmente, processos obsessivos são questões complicadas. E detalhe, é mais simples do que a gente imagina no sentido de encontrar processos desses. Isso ocorre desde que o homem chegou à Terra. Isso ocorre lá no período de Jesus, vocês lembram lá no Evangelho? Está repleto disso, né? Quando um dos apóstolos chegava, ninguém conseguia conter determinada situação, acenavam para Jesus: Jesus, por favor, tem lá alguém que está endemoniado, né? Os nossos chamados amigos espirituais estavam influenciando determinada pessoa. Isso acontece desde aquela época, não é diferente, muito antes, né, Marcos? Muito antes, né? E dentro de uma ideia, precisamos entender que isso, para nós, gente, é de fundamental importância. Eu quero me tornar uma criatura assim? Não, eu não quero. Mas o que você pensa? O que você faz? É aí que está a grande questão. A chave está aí. Eu preciso aprender a manipular melhor esses conceitos, esses entendimentos, para não me tornar uma criatura dentro dessa condição. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos quadros de obsessão, e vamos lembrar rapidinho, né? Obsessão, ela está dividida em três, né? Em três pedacinhos, né? Pode ser a simples, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A subjugação, pois é feio, né? Há relatos assim na história do Espiritismo que a gente vê que é da gente ficar de cabelo em pé. De cabelo em pé. Processos obsessivos gravíssimos que não são fáceis da gente trabalhar. Mas vamos, né, lá no mais simples. Ora, num processo simples de obsessão, a gente percebe que o espírito então já começa a querer fazer pequenos pitacos, pequenas colocações dentro de nós, sinalizando comportamentos. E se um espírito encontra terreno fértil, ele vai plantar. Se ele vê em nós predisposição para um processo obsessivo, porque vamos lá, primeiro, hein, existe um porquê. Na maioria das vezes, quando eles não conseguem determinada influência, ou vamos dizer assim, se cansam da gente, eles vão para um que está mais fácil. Olha só como é que é interessante. Chegam para perto de nós e começam
a buzinar no nosso ouvido. Certa feita, eu chegando no Antônio de Aquino, vinha desde fora da casa espírita, chegando para uma noite de trabalho, para uma noite de atividade, e vinha aquela conversa mole no meu ouvido. Está fazendo aí, rapaz? O que você está fazendo aí? Olha você, não arrumar nada aí, vai para casa, um dia de trabalho, por que você não descansa? Tá aquela vozinha mole no meu ouvido, eu estou indo. Até o momento em que eu comecei a ceder. Eu, cara imperfeito, ainda tão cheio de dificuldades, é mesmo, sem eu perceber. Olha essa influência mordaz, né? É difícil. Mas ainda assim, as energias dos pezinhos ainda estavam caminhando rumo ao centro, ouvindo blá 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 de um lado, né? E aquela conversa mole, até a hora que eu entrei no centro. Quando eu entrei no centro, nem me dei conta que eu já estava naquele solo sagrado, e entrei, consegui subir. Aí quando eu olhei assim, já motivado pelo pensamento de que eu era mesmo um Zé Mané, que deveria estar em outro lugar em vez de estar ali, me forçam a virada de cabeça para olhar um cartaz que estava escrito assim: não espere perfeição para servir a Jesus. O troço caiu como, uma luva. Eu já estava me questionando, afinal de contas, quem era eu para estar ali, caiu, a ficha caiu. Vai trabalhar. E isso, gente, como é que é interessante, a misericórdia divina, como é que é boa, né? Se a gente tivesse abandonado, certamente eu teria dado meia volta, vou ver, vai para casa e vai descansar. Você desiste, você cede a um processo de uma pequena obsessão simples. Por que significa obsessão, hein? A gente for lá buscar no dicionário, obsessão significa ideia fixa. Obsessão significa ideia fixa. Obsessão, na linha do espiritismo, significa uma coisa diferente, relação de um para com o outro, no sentido de mudar pensamentos ou estruturas. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Quando a gente está frente a um trabalho, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar, vamos dizer assim, com o nosso radar ligadinho. Agora, uma outra questão que chama a atenção, ainda no problema obsessivo. A obsessão é capaz de transmitir ou de fazer alguém se tornar louco? Sim, é capaz. Seria um quadro mais avançado. Mas a gente pergunta ainda, existiria alguma fórmula ou algo que eu pudesse fazer para não me tornar uma criatura obsediada? Claro que sim. E esse é justamente o que a gente mais precisa fazer, que é buscar o esclarecimento. Agora, é importante lembrar que existem processos que não são obsessivos, que dão um parecer de obsessão, mas não são. É possível que alguns processos ligados a um desequilíbrio mental, ou até mesmo orgânico, físico, possa fazer parecer um processo obsessivo. Então, gente, para a gente perceber o quanto a gente precisa mergulhar no estudo, se aprofundar no entendimento daquilo que a gente está aprendendo. Bom, ora, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Isso requer de mim disposição, força. Mas em contrapartida, eu também vou abrir
canal para prováveis situações que torcem contra a nossa evolução. Quem gosta de ler, quem gosta de se aprofundar na literatura espírita, vai encontrar vasto material para a gente entender processos obsessivos e como eles são cruéis. E como muitas das vezes o deslize nosso abriu brecha para um processo desse. Ao reencarnarmos, nós, vamos dizer assim, assinamos, em termos um contrato. Ao reencarnarmos, cada um de nós, aqui, nossas meninas bonitas aqui, todos nós assinamos lá na espiritualidade um contratozinho. Vai, André, é a sua chance. Vê se acerta, vê se melhora. Olha, temos campo nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Ao chegar você vai ser acolhido por fulano, beltrano, ciclano. Tudo isso, gente, pelo processo reencarnatório. Não estamos sozinhos. Por isso eu não desisti e não voltei para casa. Havia naquele momento um Armagedon dentro de mim. Paulada para cá, paulada para lá, paulada para cá, vai e fica, vai e fica, vai ou fica. É essa situação que nós buscamos entender. Ora, eu posso me tornar um homem melhor. Eu posso. Não vou cruzar aquele portão daqui a pouco, já sendo uma criatura extremamente iluminada ou qualquer outra coisa. Vou continuar André Luiz Garcia, com as mesmas dificuldades, com as mesmas lutas, porém com um detalhe. Um pouquinho, mais resoluto, mais confiante de que eu posso, eu devo, eu quero. E são questões como essas, que nós vamos ao longo de uma vida inteira desenvolvendo, que nos traz a possibilidade de sermos melhores. Processos obsessivos fazem parte da trama da Terra. Não vamos esquecer isso. Ao reencarnar, não vamos esquecer. Deixamos para trás aqueles que não estão felizes com as nossas atitudes. Não são nossos amigos, Ainda. Estão vivendo aquele momento ainda de guerra. Então, ora, nós espíritas sabemos que somos considerados, os inimigos número 1 das sombras. Tá bom? Olha a responsabilidade, gente. Somos considerados os inimigos número 1 das sombras. Da parte dele. Da parte deles. Nós não somos inimigos de ninguém, mas da parte deles nós somos. E o que é feito então, hein? Que processo se trabalha quando eu preciso minar forças, quando eu preciso fazer com que o André tropece, o André esqueça, o André não entre numa de desenvolver tais potenciais. Ora, gente,